Então eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus 22. Está até aqui o texto, mas ele está pequeno. Mateus capítulo 22, verso 36, que diz o seguinte, antes de eu começar a ler, né? Nós estamos falando sobre uma vida de virtudes, e escolhemos 3 virtudes para tratarmos nessa série de mensagens, né? É de se imaginar que eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês, porque tudo que se pode conhecer do amor está escrito nas Escrituras. Talvez a gente tenha a perspectiva de fazer uma leitura, de contemporaneizar, de contextualizar isso para o nosso dia a dia, mas nada fora daquilo que você já conhece, de tal forma que esse é o texto principal da pregação. E aí diz, eu vou ler nessa versão, tá? Ele diz, o intérprete da lei, o fariseu, o escriba diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos entender mais uma vez esse contexto. O escriba pergunta para Jesus, o doutor da lei pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus responde com 2. Jesus responde com 2 mandamentos. Peraí, Jesus não entendeu o que o intérprete da lei estava perguntando? Qual é o maior mandamento? E ele diz: este é o primeiro e o maior. Mas tem uma história aqui no verso 39 que ele diz assim: o segundo é semelhante. O segundo é semelhante a ele, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. Peraí, então não é um maior mandamento, e sim 2 maiores mandamentos. E o que mais me impressiona nessa sequência de textos é que desses 2, diz o Senhor, depende toda a lei e os profetas. Mais uma coisa para a gente entender. É um texto que você passa pela Bíblia, sim, e dá uma lida, muitos o têm de cor, mas é um texto rico e profundo. O maior mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. O maior mandamento é amar a Deus, este é o primeiro. Mas quem não ama ao próximo, não ama a Deus. E desses 2 mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Que história é essa, né? Que história é essa? O que significa? O que significa lei e profetas aqui nesse contexto? O que isso tem a ver com essa história? O que lei e profetas está fazendo aqui num contexto em que os mandamentos se referem a amor, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso aí. Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. De novo essa história de lei e profetas. O que isso significa? E aí vamos tentar entender o que eu quero que o outro me faça. O outro me faz o quê? Quero que o outro me maltrate? Quero que o outro me ignore? Não, eu quero que o outro me ame. Na expressão maior do amor. Mas a Bíblia diz assim: olha, se você quer que o seu irmão te ame, pratique o amor para com você, ame-o primeiro. Não é para você fazer assim: fulano está precisando de ajuda. Esse cara nunca me cumprimentou na igreja. Ciclano está passando frio. Não, esse cara é muito arrogante. Ele não se interessa. Esse cara aí... Não.
Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você quer que alguém te ame, não é para você bajular ele, não. É para você amá-lo primeiro. É o que diz as Escrituras. E essa história de novo, pois esta é a lei e os profetas. Pois desses mandamentos dependem a lei e os profetas. E aí eu te convido a abrir a Bíblia em Mateus 17:3, está ali para quem quiser. Eu vou ler a partir do verso 2, tá? Diz assim: E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aí a lei e os profetas. Porque Moisés é o representante maior da lei, por meio do qual Deus firmou a aliança da lei com o seu povo. E Elias, provavelmente o maior profeta que já existiu. E Jesus aparece transfigurado no meio desses dois, dizendo assim: eu sou o elo dessa história, eu sou o círculo dessa história, eu sou o caminho dessa história, porque eu cumpro toda a lei em mim. A lei não tem sentido de existir se não for por minha causa. A lei mostra a mim o meu pecado, mas por causa de Jesus, nós somos libertos da escravidão da lei. Então, Jesus é o cumpridor da lei. E Jesus é aquele acerca do qual os profetas profetizavam. Ele é a profecia viva, ele é a profecia encarnada, e mais, ele é chamado de profeta dos profetas, o maior dos profetas. Jesus diz assim: olha, de amar a Deus e amar ao próximo depende a lei e os profetas. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele é a expressão maior do amor de Deus. Ele é amor, o próprio nome dele é amor. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz a palavra: havendo Deus outrora falado aos pais, por meio dos profetas, deixa eu chegar lá, por meio dos profetas, nestes últimos dias, falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro sobre todas as coisas, e por meio do qual todas as coisas foram feitas. E por meio do qual também fez o universo. E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, Jesus é aquele que cumpre a lei por nós. Nós não cumprimos. Espera aí, gente, eu estou falando de amor, hein? Mas vamos voltar. Jesus é o cumpridor da lei. E Jesus é o profeta de Deus que prega o reino vindo. Não é mais vindouro, porque veio, está aqui. É o que prega a justiça de Deus, é o que prega a salvação e é o que prega a eternidade para aqueles que creem no seu nome. É ou não é o maior profeta? Então a lei e os profetas dependem exclusivamente de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do amor de Deus, é a expressão exata do seu ser, e Deus é amor. Ora, então, o cumprimento da lei e o fim dos profetas é o amor, porque o amor é Jesus, e nós vamos entender isso melhor.
Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 8 a 13. Primeira Coríntios capítulo 13, de 8 a 13, diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Engraçado Paulo dizer que vê como um espelho e ele vê de forma distorcida. Mas é simples. Na verdade, o espelho da época de Paulo não era o espelho que nós temos na nossa casa hoje. O espelho da época de Paulo era um metal polido, que dava a ele uma visão distorcida. Ele enxergava em parte, ele enxergava parcialmente, ele não conseguia enxergar perfeitamente, ele não via a perfeição, ele não via aquilo que era perfeito. A visão dele era imperfeita. E aí o que ele diz para nós? Que tudo o que eu conheço nesse mundo, eu vejo de forma distorcida. Todas as coisas, profecias, conhecimento, línguas, política, religião, tudo o que eu conheço, eu vejo e eu entendo em parte. Mas ele também diz no verso 8 que o amor nunca perece. Por quê? Porque no verso 13, ele diz assim: permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O que é que Paulo está dizendo para nós? Que quando, porém, vier o que é perfeito, que está lá no verso 10, nós não vamos ter nenhuma novidade acerca do amor, e nem da fé, e nem da esperança. Das outras coisas, esquece. Aquilo que você vê e acha que é realidade, você vai apagar isso da sua mente. Esquece. O que você imagina, o que nós estamos vendo de forma distorcida, esquece. Agora, amor não vai ter mudança. Amor já está aqui, permanecem. Estes três, o amor não vai perecer, porque as profecias vão, as línguas vão, o conhecimento passará. Mas o amor não. Por quê? Porque ele permanece assim como a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é qual? Então, gente, não dá para fugir do que a gente já conhece sobre amor. Não é verdade? Eu não vou inventar aqui nada. Porque não adianta eu falar. E também não vou entrar nessa história aí de amor filéu, ágape, esses negócios não. Sabe por quê? Porque eu quero ver se eu pragmatizo um pouco. Eu quero botar isso um pouco mais em prática. E quando eu fui estudando isso aqui, gente, eu descobri como que eu estou distante dessa história aqui. Como que eu estou distante dessa realidade. Como que a impressão que eu tenho ao ler esses versículos, a impressão que eu tenho é que eu não pertenço a isso, eu não faço parte disso. E eu espero profundamente no meu coração que o Senhor incomode o seu coração essa noite. Que o Senhor te chame para uma responsabilidade cristã, uma responsabilidade espiritual, com palavras comuns, conhecidas, cotidianas da sua leitura bíblica, com palavras que são constantemente anunciadas nesse púlpito. Eu espero que com a simplicidade da pregação o Senhor mostre para você como que a sua realidade está longe daquilo que a Bíblia nos ensina acerca do amor. O maior deles é o amor. O amor
já existe tudo que eu preciso e devo e posso saber sobre o amor. Eu já sei, não vai ter novidade quando Jesus voltar. Sabe por quê? Porque eu conheço a expressão maior do amor de Deus. Qual que é? Acabei de falar. Jesus. Se você conhece o amor encarnado, não espere que na eternidade vai ter algo diferente disso, porque você vai ver os cravos marcados no amor de Deus. Esse amor que rasgou o corpo na cruz do seu próprio Filho. Então é assim, é muito simples. É muito simples. Esse aí, irmãos, esse é o triângulo amoroso. Esse não é o que a novela prega, não. Não é aquele carregado de adultério, não é aquele carregado de contaminação. Esse é o triângulo amoroso santo, imaculado. Quando você ouvir triângulo amoroso, você já ouve aquilo assim com o coração, né? Já achando que é maldade, que é alguém traindo alguém adulterando. Quando você ouvir sobre triângulo amoroso a partir de agora, você vai pensar em nome de Jesus uma outra coisa, que seja essa que está aí. E o que é esse triângulo amoroso? Eu amo o meu próximo na mesma linha, no mesmo nível que o meu próximo me ama. E eu amo a Deus acima de todas as coisas, assim como o meu próximo me ama a Deus acima de todas as coisas. E esse negócio ali, marcado com um X ali, esse negócio é que é o problema. Esse negócio aí, mundo. Quando o mundo entra dentro desse triângulo, ele troca a palavra amor dentro do triângulo, ele toma o lugar dela. É simples. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Mateus 22. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22. O que o mundo está fazendo ali? Esse é o problema. O problema é o que o mundo está fazendo na nossa vida. O que o mundo está fazendo com a nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida por conta do mundo. E aí meu coração se assombrou essa semana quando eu estava estudando essa pregação. Eu estava montando essa apresentação, eu estava pedindo a Deus que me iluminasse com relação a essa pregação. E eu falei assim, cara, não adianta ser presbítero, não adianta ser diácono, não adianta ser professor, não adianta ir lá na frente agora falar, porque a coisa é mais complicada do que parece. Abre a sua Bíblia aí, se você não conseguir ler, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. O amor, ele é o estágio avançado de uma carreira de virtudes, de uma consecução de virtudes. O amor é o avanço da nossa santificação. Você quer ver? Olha esse texto aí. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Deixa eu parar aqui na fé. Empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. Espera aí, mas que história é essa de virtude? Exatamente o que Tiago, capítulo 2, verso 24, está dizendo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas aí nós vamos desconstruir todo o discurso de Paulo, dizendo que o homem não é justificado por obras, que o justo viverá pela fé, que a lei escraviza, que o aguilhão da lei, do pecado é a lei, que Deus nos libertou da lei. Será que Tiago estava dizendo algo diferente daquilo que Paulo disse em Romanos? Porque a fé é o quê? A fé é eu conheço e eu creio. É isso que é fé. Como é que eu vou crer em alguma coisa que eu não conheço? Não adianta, se não pregar Jesus, o camarada não vai conhecer.
Mas não adianta eu conhecer e não confiar e não acreditar naquilo em que eu conheço. Eu conheço muitas coisas que eu não acredito nelas. Eu não acredito nos políticos do país. Eu não acredito em muitas coisas que eu vou preferir me abster aqui agora. Mas enfim, nessa aqui eu acredito. Então não adianta o cidadão falar que tem fé, que acredita. Ele conhece, mas ele tem que acreditar também. Não adianta também o contrário, eu dizer para você que eu acredito e conhecer rasamente, e conhecer superficialmente, porque eu estou acreditando em quê? Qual é a razão da minha fé? Eu estou pronto para dar conta da razão da minha fé para quem me pedir? Então eu tenho que conhecer e eu tenho que crer. Mas tem um outro elemento da fé, que os teólogos chamam de fidúcia. Quem está fazendo a minha sala sabe. Fidúcia. Não adianta eu dizer que conheço, não adianta eu dizer que creio, se a minha ação, se a minha atitude, se o meu andar não certificam aquilo que eu estou dizendo que conheço e creio. É necessário que eu seja certificado. A minha fé precisa ser certificada pelas minhas obras. É isso que Tiago está dizendo. Porque Abraão foi justificado por fé, ele creu e ele operou. Ele creu e ele obrou. Não é possível eu achar que a fé sem a prática de virtude é viva, porque Tiago disse que a fé sem obras é morta. E aí, olha o caminho do amor, olha como é que ele é um caminho lento, olha como é que ele é um caminho diário, olha como é que ele é um caminho de disciplina. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Tem que operar, tem que operar. Não adianta dizer que crê. Cadê a sua certidão que você tem fé? Só se você opera. A virtude, mais conhecimento. Olha lá, o conhecimento. Alguém que caminha com fé, uma fé operosa e cheio de conhecimento, adquire domínio próprio. Olha o que está escrito ali. Ao conhecimento, o domínio próprio. Se eu conheço o meu caminho, e se eu conheço Deus em todos os meus caminhos, e se isso me é por fé, eu pratico as obras da justiça e controlo o meu ânimo naquilo que sou ofendido pelo diabo e naquilo que a minha carne milita contra o Espírito. Ao domínio próprio, eu adquiro a perseverança, porque eu preciso intensamente continuar a lutar dia após dia para manter o meu domínio próprio nas tentações, nas provações, nas lutas, contra os meus pecados, contra a minha vaidade, contra a corrupção que há dentro de mim, moral. A perseverança me faz olhar com um olhar piedoso. A perseverança me mostra piedade. Eu olho a luta que eu mantenho comigo mesmo e olho para o próximo com carinho, porque eu sei a luta que ele está sofrendo. A piedade gera em mim fraternidade. O que é fraternidade? O desejo de ajudar aquele que sofre, aquele que tem dificuldade para vencer o pecado, aquele que tem dificuldade para encontrar Jesus, aquele que tem luta diária. Fraternidade, amor fraternal. Mas não basta ter fraternidade. Eu preciso o quê? Operar. Como é que eu opero a fraternidade? Amor. É o estágio final. É o estágio final. É uma vida de desenvolvimento de virtudes. É uma carreira de desenvolvimento virtuosa. E a minha fraternidade é adquirida com o meu próprio sofrimento, com a minha própria experiência diante de Deus, com a minha busca por mim mesmo. Essa minha fraternidade precisa se materializar no amor, porque o amor não é um sentimento. O amor não é
O sentimento é a fraternidade, é a piedade. O amor é a obra da fraternidade. O amor é a obra da piedade. O amor é a fraternidade operando. O amor é a fraternidade transformando os nossos corações para que nós possamos transformar a vida dos outros. O amor não é uma sensação de misericórdia que você tem por alguém, ou uma atração, ou uma paixão, ou um envolvimento, porque isso passa. Isso é visão distorcida. O amor é a evolução. O amor é a evolução a um estágio acelerado da santidade, da santificação. É uma evolução que depende de nós, mas sem Jesus Cristo não seria possível. A santificação é um dos processos na Bíblia que não é monoteísta, não é monergista, perdão. Monergista significa ser operado exclusivamente pelo Espírito Santo. Ela não é monergista. A santificação, ela é viabilizada pelo amor encarnado por Jesus. Ela é fomentada pelo Espírito Santo, mas ela é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos desenvolver a santificação. E não tem jeito de eu desenvolver a santificação se durante a minha semana a minha cabeça está ligada aos meus trabalhos. Integralmente, 24 horas por dia, eu acordo e durmo respirando trabalho, respirando oportunidades negociais, respirando ofertas de emprego. Eu acordo e durmo respirando concurso público. Eu acordo e durmo respirando mundo. Não é possível evoluir num estágio do amor. É por isso que eu digo para vocês, eu arrepiei quando eu estava estudando isso aqui, porque eu vi como que eu estou distante dessa caminhada. Distante. Não é possível que essa confusão que nós estamos vivendo enquanto irmãos, olha aqui, agora eu vou falar para uma parcela pequena aqui desse auditório. Excesso de trabalho na igreja é mundo também, tá? Excesso de trabalho na igreja é mundo também. Busca de perfeição pode ser mundo também. Tudo aquilo que te suga, tudo aquilo que direciona as suas forças, tudo aquilo que canaliza as suas ações, isso é mundo. Isso é mundo. Isso faz aquele triângulo virtuoso mudar de significado. E os efeitos disso são nefastos. Nós vamos ver a própria palavra nos ensinando. Então o amor é um estágio avançado de uma carreira de virtudes, e o amor vem com a santificação. A santificação é um processo, e ela depende de você também. O cumprimento da lei, cumprir a lei, seguir a lei, dizer que obedece à Bíblia, não gera amor. Pasmem. Mas o cumprimento do amor gera a obediência. Conhecer a Jesus, crer em Jesus, seguir a Jesus, gera a obediência da lei, porque aquele que ama sabe que a palavra, os mandamentos são de Deus e eu os sigo porque eu amo a Jesus. Mas não foi isso que aconteceu em Mateus 19. Olha só essa leitura aqui. Eu vou ler um pouquinho antes. Eu coloquei os versículos muito apertados aqui e eu acabei perdendo um pouquinho do contexto. Então eu vou ler um pouquinho antes. Mateus capítulo 19, quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Versos 20 a 22, eu vou ler
partir do verso 16, o jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus já tenta dissuadir o cidadão quando ele chega perto de Jesus. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer que de mim vai sair coisa boa, coisa perfeita, para que eu herde a vida? Jesus já falou assim: ninguém é bom, meu filho. Bom é só um. Você vai insistir nessa pergunta? Agora, se você quiser caminhar uma vida de piedade, então cumpra os mandamentos. Aí diz o que? O texto. Ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Esse último aqui deixou ele numa cilada, gente. Amarás o próximo. Esse deixou ele numa cilada. Qual que é esse? Esse foi colocado por último. É maior do que todos, porque quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não cobiça. Quem ama o próximo não mata. Esse último é o maior de todos. Daqueles que foram elencados no rol de Jesus, aqui na lista de Jesus. Ele respondeu com bastante certeza: tudo isso tenho observado. E aí ele pergunta para Jesus: o que é que me falta ainda? Jesus respondeu: olha, se você quer ser perfeito, já que você opera as obras da lei, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que aconteceu com esse jovem? Sabe por quê? Porque o cumprimento da lei não gera amor. Porque obedecer os mandamentos não gera amor. Ele obedeceu porque ele tinha uma visão distorcida do que era isso. Ele amava aquele cantinho ali mais do que todas as coisas. Ele estava buscando o seu benefício. Ele estava buscando a sua vantagem. Ele estava buscando não sofrer nenhum dano. Ele fazia certo não porque era certo fazer certo. Ele fazia certo porque ele queria ter dele mesmo virtude suficiente para bater na porta do céu e abrir um passaporte e falar assim: eu cumpri a lei, me deixa entrar. E esse é o problema. Quem não ama Jesus, quem diz que ama, continua se esforçando dia após dia para tentar chegar no céu, mas se esforçando de forma errada. Quem diz que ama a Deus, mas não ama, continua sentindo remorso dos pecados que pratica, mas não para, porque não ama, porque o amor muda, porque o amor transforma. Quem diz eu amo ao Senhor e continua buscando obras para se redimir das suas más ações, esse não verá o Filho de Deus. Ora, o que Jesus está nos ensinando nessa passagem aqui? Em mais alguma passagem, você já pensou em vender seus bens todos e dar para os pobres? Você já entendeu o motivo dessa pergunta, dessa colocação para Jesus? De Jesus? Por que você não vendeu seus bens e deu para os pobres? Tem mais alguma passagem na Bíblia que isso é adotado como prática, a não ser na igreja primitiva? Obviamente a Bíblia nos instrui a não juntar tesouros, não acumular riquezas.
e disse que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. Por isso aí, por apego material. Quanto mais conforto, quanto mais prazer eu vivo nessa terra, e o pastor Vila pregou recentemente sobre prazer, quanto mais recurso eu tenho para me beneficiar de prazer, me exaurir em prazer, mais eu tenho dificuldade de me desligar das coisas terrenas. Mas é mais, porque Jesus esperava que o jovem entendesse que o cumprimento da lei na íntegra gera perfeição. E que por isso ele não tinha como ter cumprido a lei toda, porque ele perfeito não era. Qual é o perfeito na história? O único que é perfeito, que cumpriu toda a lei. Pronto. Aí ele vira para o jovem e diz: você é perfeito? Você é perfeito. Essa sua obediência à lei, inclusive o último, amar ao próximo, essa sua obediência à lei, você observa a lei mesmo? Você cumpre a lei em todos os pontos? E cumpre ela? Então esse cumprimento, ele tinha que ter gerado dentro de você transformação. Esse cumprimento, ele tinha que ter gerado dentro de você virtude. Cadê a sua virtude? Porque se você diz que cumpre a lei toda, então você é perfeito. Se você é perfeito, você não depende mais de nada desse mundo. Larga esse mundo para trás e vem me seguir. Vende os teus bens e vem me seguir. A tônica aqui não é vender o bem. A conversa de Jesus aqui para o rico não é vender o bem, é mostrar para ele que ele não estava habilitado aos céus pela obediência da lei. Era mostrar para ele que a lei não mudou o coração dele. É mostrar para ele que a lei depende do amor. É mostrar para ele que Jesus é o amor, em que ele depende de Jesus porque a lei depende dele. Não é vender bem, é dizer para ele assim: se você cumpriu toda a lei e ela gerou virtude no seu coração, você é perfeito. Se você é perfeito, larga tudo, esquece o que você tem nessa terra e vem me seguir. Logo o jovem percebeu que não era perfeito. Sei lá se percebeu, mas nós percebemos isso. Não percebemos? Qual é a nossa dificuldade de abrir mão dos nossos bens? Se eu te disser hoje: olha, pega o seu carro, aí, vende ele lá agora, e pega esse dinheiro todo e vai ali naquele hospital, e compra injeção, compra seringa, compra remédio e bota lá dentro. Você vai salvar umas 20, 30 vidas com o seu carro. Você vai lá vender? Então qual é o problema nessa história? É o desequilíbrio na relação. O desequilíbrio na relação. Uma relação simples, pregada simplesmente pela própria palavra, não surpreendente, porque o que é surpresa em relação ao amor? Jesus Cristo, e essa já foi revelada há mais de 2000 anos. E aí eu preciso que nós entendamos que o problema nessa história toda é o desequilíbrio na relação. Nós vivemos uma relação desequilibrada. Nós vivemos uma relação distorcida. Aquilo que não era distorcido, nós vemos de forma distorcida porque nós pecamos. Nós enxergamos o amor de forma distorcida porque a nossa carne distorce a verdade da palavra. Nós distorcemos aquilo que não é distorcido, aquilo que é perfeito, aquilo que a Bíblia diz que permanece, que não vai perecer quando vier aquele que é perfeito. Nós somos capazes de distorcer algo que Deus coloca como um holofote na nossa vida, piscando na nossa frente todos os dias. Aonde você abrir na Bíblia aqui, você vai enxergar sobre amor, porque a Bíblia é cristocêntrica. Ela fala de Jesus o tempo todo, ela fala de resgate da humanidade o tempo todo, desde o começo. Lá em Gênesis 3, quando Deus diz que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente de Adão, mas que Adão pisará a cabeça da serpente, ela está falando do resgate da humanidade, ela está falando daquele que foi crucificado, mas que voltará com o inimigo no substrato do seu pé.
O problema é a distorção. O problema é que nós que estamos na luz, ou achamos que estamos, que andamos na luz, ou achamos que andamos, nós enxergamos com toda essa luz que nós imaginamos, nós enxergamos uma visão distorcida, deturpada do amor. É simples assim, gente. Eu não tenho que passar para vocês mais do que o que está escrito, porque eu não estou dando conta de cumprir nenhum que está escrito aqui. Não tem que inventar mais nada. Olha o que Paulo diz, olha o que João diz em 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Então, essa é a primeira distorção relacionada entre mim e Deus. Entre mim e Deus. 1 João 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vamos pular essa frase de vermelho aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pula essa linha segunda aí. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo? O que é tudo o que há no mundo? A concupiscência da carne, a cobiça, desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É isso que tem no mundo. É isso que tem no mundo. Vamos voltar para a linha 2. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É assim, olha, não amo o mundo não, porque o mundo é cheio de concupiscência, é cheio de coisa ruim, e isso não é do Pai. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Pare de falar que você ama a Deus. Durante a semana você não se propõe a fazer uma oração. Durante a semana você não se propõe a abrir a Bíblia. Durante a semana você não se propõe a pregar o Evangelho. Durante a semana você não se propõe a orar por ninguém. Porque a sua agenda está tomada pelo seu trabalho. Porque a sua agenda está tomada pelos seus estudos do concurso. Pare de falar que ame a Deus. Pare de se enganar. Porque isso é perigoso. Para de falar aí no Facebook que você ama a Deus. Porque isso é perigoso. Isso te engana. Isso te engana. Porque o que você acha que ama, que é amor, na verdade, é uma visão distorcida da verdade. Pare de falar que ame a Deus. Tiago capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Guardardes em vossos deleites. Por quê? Porque você ama o mundo. Você pede aquilo que está cheio no seu coração. Você pede da cobiça dos seus olhos. Você pede da concupiscência da sua carne. Você pede da soberba da vida. Você quer ter uma vida igual a daquele cara do trabalho que ganha o dobro do que você ganha. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, para esbanjardes em vossos corações. Algumas versões dizem: infiéis, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer, pois, que quiser ser amigo do mundo, é o quê? Inimigo. Vai colorir sua fotinha no Facebook. Colore. E fala que ama a Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem aqui nesse lugar pode dizer que não tem amado ao mundo? Quem aqui nesse lugar pode dizer que não ama o mundo? Pode levantar a mão. Agora, o desequilíbrio na relação entre eu e o meu próximo. 1 João, capítulo 2, versos 9 a 11. Diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Por isso que eu disse, pare de se enganar.
Pare de achar que você ama. Amor não é fraternidade. Amor não é piedade. Amor não é um sentimento. Amor é obra. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Vou parar aqui um pouquinho. Percebe que nesse texto não tem assim, aquele que é indiferente. Tem um em cima do muro aqui, tem um político. Aquele que é indiferente, não, é assim, aquele que diz que está na luz e odeia, está nas trevas. Aquele que ama, nele não há escândalo. Não existe o em cima do muro. Logo, quem não ama, odeia. É sim, sim ou não, não. Não existe em cima do muro com você. Eu ignoro essa pessoa. O que você quer que essa pessoa faça por você? Faça você por ela. Mateus 7. Eu ignoro essa pessoa, então você, sinto muito, me desculpa, você odeia. Porque quem não ama, odeia. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas... Você está dizendo aí que ama a Deus? Será que você não está em treva, não? Será que seus olhos não estão cegos? É quando você está passando lá num site de notícia e te interessa mais a notícia da Miss Brasil que foi desclassificada do que de um navio que afundou. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, mas acha que ama. Olha que terrível essa verdade. Acha que ama, porque diz que ama. Acha que ama, mas porque diz que ama. Esta fé não tem virtude. Essa fé não produz virtude. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 4, 20 e 21. Diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Espera aí, gente, vamos voltar aqui. É mais fácil olhar para frente do que para cima, ó. É mais fácil eu enxergar, eu interagir, eu me relacionar, eu encostar no ombro, eu abraçar, eu me envolver com aquilo que eu vejo, porque eu sou um ser material. Eu sou um ser material. É mais fácil eu me relacionar com os da terra do que com Deus. Porque para relacionar com os da terra eu não preciso de fé, nem de esperança. Lembrando daqueles 3 que já permanecem. Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, que se vê, não é esperança. Eu estou vendo o Rubem. Eu não estou esperando que eu vou encontrar com o Rubem no domingo à noite, não. Eu estou vendo ele. Acabou a esperança. Não tem esperança. Porque a esperança fomos salvos. Eu não vejo Deus. Eu espero Deus. Ora, o que alguém vê? O que alguém está vendo? Como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Vai você dizer que ama a Deus, a quem você espera, a quem você não vê, a quem você aguarda, e ignora o seu próximo. Você está cego. Você está cego. Porque as trevas lhe cegaram os olhos.
E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Por isso que Jesus chama 2 o maior mandamento. Por isso que Jesus diz, 2 é o maior mandamento. Porque eu não tenho como amar a Deus se antes eu não estiver amando o meu próximo. Apesar de o primeiro ser amar a Deus, eu materializo o meu amor a Deus primeiro amando o meu próximo. É por isso que o outro é semelhante, é igual, está no mesmo nível. Estamos acabando. 1 João 5,3. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Quais são os mandamentos de Deus? Resume para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. A fé sem obras é morta, porque amar pressupõe que eu guardo os mandamentos. Porque eu guardo os mandamentos, não porque eu quero a eternidade. Eu guardo os mandamentos porque primeiro eu amo. Eu amo porque primeiro Deus nos amou. Eu quero cumprir. Eu quero acertar. Por quê? Porque eu quero ir para o céu? É muito mais do que querer. Depende de Deus usar da sua misericórdia. Aquela Romanos 8, estou até aqui aberto. Romanos 9. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque até o coração do faraó ele endurece. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Enquanto você buscar ser salvo pelas suas virtudes, você não ama a Deus. Aquele que busca o caminho da salvação pela prática da lei, pela prática das obras, aquele que busca o caminho da salvação pelas suas próprias virtudes, pela sua evolução, maravilha, este não ama a Deus. Aquele que ama a Deus diz, não sou salvo se Jesus não quiser. Logo, se Jesus me amou, eu agora o amo e eu agora sigo os seus caminhos. Olha a diferença. Não é cumprir para gerar amor, é amar para cumprir. É o amor o elo dessa história. Da lei e dos profetas depende esses 2 mandamentos. Eu não consigo cumprir esses mandamentos se eu não amo. Aquele que tem... o amor não faz o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o quê? O amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal contra o próximo. O amor é o cumprimento da lei. Porque quem ama não adultera. Porque quem ama não rouba. Porque quem ama não cobiça. Porque quem ama não sonega imposto. Porque quem ama não faz isso. Porque quem ama não faz aquilo. Porque quem ama não faz aquilo outro. 2 João. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Olha o paralelo. O mandamento é assim: se eu digo que amo, então eu tenho que obedecer às suas ordens. Quais são as suas ordens? Amar. Se eu digo que amo, então eu tenho que fazer o quê? Amar. Se eu digo que eu amo, eu preciso amar. Por quê? O mandamento do amor é o quê? Mandamento do amor. Andemos em obediência às suas ordenanças. Qual é o mandamento? Que andeis em amor. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Porque obedecer o mandamento do amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo. Não é adulterar. Esses mandamentos são mandamentos rasos para pessoas que não amam.
Esses outros mandamentos, honrar pai e mãe, esses outros mandamentos, eles são ralos. Eles são para aqueles que não amam, eles são para manter as pessoas na rédea. Não matarás. É para não deixar o odioso matar. Mas quem ama não mata. Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor. A finalidade, o objetivo, jovem rico, eu obedeço porque eu amo. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de uma fé virtuosa. E por fim, para a gente terminar, 1 João 3, 14 a 19. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Esse versículo mexeu comigo. Ele não está de vermelho não, porque ele mexeu comigo hoje à tarde. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha. Vamos ler de novo? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Vamos raciocínio inverso. Quem não ama o irmão, não sabe se passou da morte para a vida. Não passou da morte para a vida. Porque, verso 15, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Lembrando que quem odeia é aquele que não ama, não é aquele que é indiferente. Não, esse termo não existe na Bíblia. A Bíblia não fica em cima do muro. 15. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino... Olha só, se você não ama o seu irmão, você é um assassino. A Bíblia não tem meio termo. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Verso 17. Como é que eu faço isso? Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, e aí nós vamos concluir. Na verdade, a minha pregação aqui hoje foi uma reprodução de versículos. Eu pouco acrescentei nessa história aqui hoje. Porque tudo que se pode conhecer do amor está aqui. Não tem psicólogo vindo me falar. Não tem psiquiatra, não tem... Tudo. Então eu só li versículos aqui para vocês, dando ênfase a coisas que eu, na autoridade do Espírito Santo, entendi que eram necessárias essa noite. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Amém? Irmãos, como eu disse, essa palavra, ela incomodou o meu coração. A virtude do amor, uma vida de virtude, ela ultrapassa aquilo que a gente imagina. Se nós nos debruçarmos sobre os textos da palavra de Deus, se nós gastássemos um tempinho para fazer uma leitura, a gente ia entender o que é uma vida de virtudes. Hoje nós falamos da maior delas, porque essa é a maior.